Paz seja convosco. Hoje estamos reunidos aqui para um aprendizado sobre o poder de Deus, os atributos de Deus. E para chegarmos mais próximos de Deus, nós temos que ter o conhecimento de quem Ele é. Então nós fomos criados para adoração e louvor. Então você, em primeiro lugar, deve conhecer o que é uma adoração e também o louvor. Adoração é nos aproximar de Deus e saber quem Ele é, os atributos dEle, o poder dEle, e nós fomos criados para esse fim, para louvor e adoração. Se você se lembra, até o diabo quis dar ao Senhor Jesus, no diálogo lá no deserto, ele disse: se você me adorar, prostrado, eu darei todo o reino. Só que hoje nós vemos na palavra que Deus já nos deu o reino. Já no mundo espiritual nós já temos essa herança. Agora o que Ele espera de nós é a adoração. Adoração é nos aproximar tanto de Deus que possamos ter um diálogo com Ele de forma mais precisa, não nos comunicar de longe. É como a adoração, quando nós temos um conhecimento mais profundo dessa palavra, nós chegamos num patamar que é como o beijo. Para você beijar alguém, você tem que estar próximo, tem que estar bem próximo. Essa é a adoração que Deus fala conosco, e hoje nós vamos aprender alguma coisa sobre adoração e louvor também, né? Porque o louvor, além das músicas, além dessa capacidade que nós temos de musical, o louvor, ele diz que nós temos que saber o que Ele fez, quais os seus feitos, diz lá no livro de Salmos. O que Ele fez. Depois, logo mais, eu vou ler um versículo que me chamou muita atenção. Talvez você nunca tenha ouvido, mas que leva a gente a meditar e pensar nessa grandeza de Deus, nessa condição que Ele tem, que o ser humano não tem. Nós temos poucas informações de quem é Deus. Quando Jesus nos ensinou sobre quem é Deus, sobre o reino dEle, então Ele usou de histórias terrenas para ter uma conotação com o céu. Mas o que há no céu não tem conotação na terra. Então fica muito difícil conhecer Deus, porque a grandeza dEle nos impede de seres humanos tão pequenos como somos diante dEle, saber quem Ele é. Então, começando a palavra, eu vou ler um versículo que está no profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Se você entender esse versículo, você já vai ter assim uma disposição para aprender a palavra, porque nós dependemos dela. Então, em Oséias 4,6 diz assim: eis que meu povo está sendo arruinado, andando cabisbaixo, destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porquanto fossem negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei. O que Deus está dizendo aqui? Que nós temos que ensinar aqueles que ainda não sabem. Porque Ele diz que os benefícios de Deus estão na palavra. Quando Jesus disse que Ele é a palavra, então nós reconhecemos agora que Deus nós conhecemos através da palavra, através de Jesus. O apóstolo Filipe, ele disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: Filipe, você está comigo há tanto tempo e ainda não conhece o Pai? Porque Jesus veio para mostrar quem é o Pai, através da palavra. Porque Deus é Espírito. E Deus está numa condição assim muito distante do ser humano. Por quê? Quando nós ouvimos os judeus dizer sobre essas situações, ele diz que os céus que foram criados, não o céu, né? É plural. Porque o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Mas, quando nós ouvimos os judeus falando sobre o assunto,
Eles dizem, eles acham que existe 10 céus. Quando nós lemos na palavra de Deus o que contém o número 10, a gente vê assim uma totalidade. Por exemplo, nós temos a parábola das 10 virgens. As 10 representam a igreja toda. E quando nós ainda olhamos para os mandamentos, que são 10, também. Se você obedecer os 10 mandamentos, está obedecendo toda a lei e os profetas e tudo. Na realidade é tudo. A gente vê aquela parábola também das 10 moedas daquela mulher que perdeu uma moeda e procurou até encontrar a moeda que estava perdida. E a gente observa assim que se ela tinha 10 moedas e perdeu uma, ela não poderia ter tanta preocupação em buscar aquela moeda. Mas se ela ficasse só com 9 moedas, ela não teria a totalidade daquela condição. E assim fala em 10 moedas, 10 dias, 10 tesouros, que eu estou me lembrando agora. Existem outras passagens também que falam sobre os 10. Ok? Então, voltando aqui ao assunto, quando a gente fala em adoração, então nós temos que nos aproximar de Deus e saber quem Ele é. Porque só Deus é. Então ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é, porque só Ele é. Quando Moisés perguntou o nome dele, ele diz assim, fala ao seu povo que o meu nome é Eu Sou. Eu Sou quer dizer assim, eu sou aquele que você precisa agora. Porque eu sou todas as coisas. Eu não tenho limite. Se você precisa de cura hoje, eu sou o Deus que cura. E amanhã você precisa de provisão, amanhã ele tem outro nome. Eu sou o Deus da provisão. Então o nome dele não pode ser encaixado como o nosso nome, porque ele é infinito. Bem, então nós vamos conhecer isso. Adoração é saber quem ele é e nos aproximar dele. Quanto mais você aproxima dele, mais benefício você tem. Por isso que ele diz que meu povo é destruído, meu povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra. Por quê? Porque ele está dizendo que vocês não ensinam. E hoje nós estamos vendo uma situação assim, né? Que os sacerdotes, os profetas de hoje, eles já não ensinam mais. Eles estão buscando um benefício, mas não ensinando a palavra. A palavra tem que ser conhecida, meditada. A palavra tem que ser mastigada. A palavra tem que ser, servir como um alimento. A palavra de Deus é um alimento espiritual. A sua alma ela pode morrer de fome da palavra de Deus. Então aqui eu trago algum conhecimento rápido para você ter motivação para chegar próximo a Deus. Então, essa é a adoração. O louvor é saber dos seus feitos. Agora eu vou ler aqui um versículo que para mim ficou assim muito tempo pensativo sobre essa situação. Então, está escrito em, vou abrir a palavra, está escrito em São João, no capítulo 21, verso 25. Está escrito assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, porque algumas eu vou falar aqui. Há porém ainda muitas coisas que Jesus fez, Jesus é a palavra. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Se você ler um versículo e meditar nesse versículo, você fica inicialmente desanimado. Como que você vai louvar a Deus reconhecendo os seus feitos, se ele diz que os seus feitos não caberiam em todos os livros, se fosse escrito de uma a uma dessas maravilhas e os milagres que ele fez, ou a criação dele, então você fala, então não somos nada. Absolutamente, não somos nada diante de Deus. Por isso é que nós temos que nos submeter ao aprendizado, submeter a Deus. Vou falar algumas coisas para você ter uma noção. Por exemplo,
Quando Deus criou as coisas que Ele criou também um diálogo sobre essa coisa que Ele criou. Isso aí você não vai encontrar na Bíblia, porque isso vem por revelação. Quando nós ouvimos dizer assim, que Ele acalmou a tempestade, acalmou o mar, revolto, e aquela tempestade que colocava medo nos apóstolos, Ele acalmou com a palavra. E aí os homens disseram assim, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, nessas condições, nós já podemos observar que o que eu falei é justo. Quando Ele criou o mar, Ele criou um diálogo sobre o mar. O mar obedece porque conhece a palavra. Esse diálogo com o próprio Criador. Os ventos também, é a mesma coisa. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui para terminar. Não são muitos, mas vai levar você a essa meditação. Se Deus criou alguma coisa, Ele tem diálogo com aquilo. Por isso que é muito fácil para Deus fazer os milagres. Porque a criação ouve, a criação conhece, a criação tem diálogo com Ele. Por exemplo, aqui eu já vou no segundo caso. Quando Jesus falou com uma árvore, e a árvore secou, é porque a árvore entendeu o diálogo que Ele teve ali naquele momento. Eu te amaldiçoo, ele disse, porque você não dá fruto. Então a árvore simplesmente secou naquele mesmo dia, até a raiz. Então tem um diálogo, que a árvore entendeu o que Jesus estava falando. Então esse outro exemplo que eu estou dizendo é sobre os peixes. Quando os apóstolos passaram a noite toda sem pescar, não apanhando nada, então Jesus disse, joga a rede pelo lado direito. Então eles jogaram e a rede foi cheia. O que aconteceu aqui? Jesus teve um diálogo com os peixes. E o diálogo dele era, entre na rede que está aí do seu lado. Esse é o diálogo. Essa é a condição que talvez difícil de a gente entender, que isso seja uma verdade. Esse diálogo com todas as coisas que foram criadas. Porque Ele é Deus, é infinito, é soberano. Ok? Ainda vou continuar aqui. Quando o profeta estava escondido por causa da perseguição do rei, o profeta Elias, ele ficou à beira de um rio, onde ele tomava água, e Deus deu ordem a um corvo para que o corvo levasse pão e carne para ele, de manhã e de tarde. Então observa, onde será que o corvo conseguiu o alimento? Ou como será que o corvo ouviu a voz de Deus e obedeceu? Porque todos aqueles que ouvem a voz de Deus, obedecem. Algumas vezes eu ouvi a voz audível de Deus e posso te dizer, com toda segurança, que você não consegue desobedecer. É impossível. Quando Ele fala, é algo extraordinário, é difícil de explicar. Mas você não desobedece. Não tem como desobedecer. É algo assim incisivo. É algo que você precisa obedecer, submeter. Ok? Então vamos aproximar mais aqui do final. Deus fala com a mula de Balaão. Balaão, profeta, não ouvir a voz de Deus, por ter o coração duro. Mas então Deus teve que falar com a mula dele, que carregava ele. Então a mula ouviu a voz de Deus e procedeu. Os procedimentos da mula foi exatamente porque Deus falou com ela. E assim, tudo foi resolvido. Quando o homem não quer ouvir a Deus, então Deus fala com aquele que pode ouvir. E pode obedecer. Porque a natureza obedece. Prosseguindo então, nós vemos aqui uma passagem bíblica que Deus fala com as estrelas. Ele criou as estrelas e criou o diálogo com as estrelas. Ele diz que se dobra, se ajoelha para conversar com as estrelas, e ele diz que cada uma tem seu brilho próprio, e chama cada uma pelo nome. Bilhões de estrelas, não sabemos nem quantas, mas ele conversa com cada uma e tem um diálogo com elas, e chama elas pelo nome, cada uma pelo nome. Então, logicamente que Deus também conhece o seu nome. Ele pode te chamar pelo nome, porque no dia da ressurreição, Ele vai chamar você pelo nome.
Quantas pessoas estarão no sepulcro? Bilhões, milhões, não sabemos quanto. Mas você, que serve a Deus, vai ouvir o seu nome. E é por isso que você vai ser ressurreto. Então, com o aprendizado da palavra, com a proximidade de Deus, nós vamos entendendo que é necessário estar cada vez mais próximo. Ainda tem mais alguns exemplos. Por exemplo, quando Josué estava numa guerra, ele teria que ganhar aquela guerra dos adversários naquele mesmo dia, porque se passasse para o dia seguinte, poderia então o adversário se reforçar ou então se esconder. E ele disse para o sol parar e a lua também. E Deus então deu uma ordem para o sol e a lua parar. Agora vocês observam, quem foi que criou o sol e a lua? O próprio Deus. Tem um diálogo com eles. E assim nós vamos conhecendo mais a Deus. Ele diz assim, o homem não pode se esconder de Deus. Se ele for para um lugar mais escondido, que existe, pelo que eu estou entendendo aqui, no fundo do mar, ele fala, se você me esconder de mim no fundo do mar, eu não vou lá no fundo do mar. Eu dou ordem a uma serpente que te morda. Então Deus, quando criou a serpente, criou também o diálogo com ela. E ele pode falar com ela em qualquer distância. E ela vai obedecer. Porque só quem não obedece talvez seja o ser humano mesmo, que é dotado de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio faz com que você aceite Cristo ou não. Isso é livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Você pode aceitar Cristo ou não. Deus te deu essa liberdade. Agora, o meu conselho é que você aceite e logo, se você ainda não aceitou, ou se você ainda não voltou para Ele, né? Porque todos nós estamos voltando de uma casa onde nós saímos. Todos nós fomos rebeldes a Deus e hoje nós estamos voltando para casa, ok? Para Ele, ok? Então, mais algumas coisas só para encerrar. Quando os homens lá no deserto quiseram água que não tinha, então Deus falou com quem? Com a rocha, uma pedra grande, e a rocha deu água. Bom, até aqui acho que vocês podem entender assim, o que eu queria ensinar hoje, que é exatamente isso, que você não vai encontrar na Bíblia, que Deus tem diálogo com tudo aquilo que Ele criou. Aí nós vemos, por exemplo, Deus falando com o diabo, que estava incorporado num homem, e eram muitos, uma legião. Deus só com uma palavra deu ordem, e o diabo obedeceu, saiu daquele homem. Então todas essas coisas, aqui tem mais exemplos, mas não vou deixar muito longo. Só por esses exemplos que eu dei aqui, você pode então meditar na palavra de Deus com mais motivação agora. Sabendo que todas as coisas que você vê na Bíblia é porque Deus fez. Porque existe, isso se registrou. E Deus, Ele fala assim em Elias, no livro de Isaías 46:10, Ele fala assim que cria as coisas do futuro agora. Então todas as coisas foram criadas. E Deus já viveu aquele momento. Porque quando Ele criou, Ele já também viveu aquele momento. Então nada é impossível para Deus por esse motivo, porque tudo já foi criado anteriormente. Ele disse que Ele cria todas as coisas do futuro agora. Isaías 46:10. Então você não precisa se preocupar, porque tudo já foi criado, tudo já foi feito. E agora qual é o nosso papel? Ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho, toda criatura. Ensina isso a todas as pessoas. Se você sabe pouco, ensina o seu pouco. Sabe bastante, ensina bastante. Porque ele diz que aquele que é maduro come alimento sólido. Mas para quem é criança, tem que tomar leite. Então, são coisas assim que Deus nos ensina através das coisas que nós conhecemos aqui, né? Tomar leite ou comer uma comida forte, isso está dizendo na palavra. Você conhece pouco ou conhece bastante. Agora, ele diz que o povo é destruído por quê? Por falta de conhecimento da palavra, porque vocês não ensinam. E nós temos aqui, então, que ensinar a palavra. Eu não quero dizer assim que você vai ter uma prosperidade amanhã, que você vai
e ser curado, que você vai acontecer isso ou aquilo. Se você conhecer a palavra, você me dispensa de falar essas coisas. Ou então, coisas semelhantes. O que nós precisamos é que você conheça a palavra. A palavra é uma profecia. Deus profetizou. Então, se você conhece e dá crédito à profecia, você dá crédito à palavra. Amém? É isso que eu queria te dizer. Então, até a próxima.